Vamos lá, vamos começar com o filme japonês Drive My Car, que, bom, pareceu muito interessante. Eu vi o trailer ali, traz uma questão, assim, me pareceu subliminar, né? Tanto é que eu tive que procurar mais sobre o filme para conseguir entender do que se trata. Então, assim, quero que você nos ajude a entender sobre o que é esse filme. Bom, primeiro uma informação. Esse filme estreou no cinema, ele está já disponível nas salas de cinema, né, em algumas salas de cinema, e ele é um lançamento da MUBI. Eu descobri, viu, que a MUBI é feminino, viu, Thalita? Então, ele é um lançamento Boa. da MUBI, então estará na plataforma dia 1º de abril. Isso não é piada, não é engano. Vai estar disponível na plataforma a partir do dia 1º de abril. Então, quem quiser esperar, pode esperar. E quem quiser ver na tela grande, que também é outro tipo de experiência, um filme muito bonito visualmente também, vale a pena. Agora, esse filme, Thalita, além disso, ele está indicado em 4 categorias do Oscar, inclusive nas 2 categorias principais, que são de melhor filme e melhor diretor, para o Hamaguchi. Além do mais, ele tá indicado na categoria de roteiro adaptado e filme internacional, que era o antigo filme estrangeiro. E nessa categoria, ele é o favorito absoluto. Todo mundo que aposta que esse filme vai ganhar como filme internacional. E tem gente que pensa que, apesar do enorme favoritismo do Ataque dos Cães, esse filme pode ser uma surpresa, como foi o Parasita no Oscar anterior, né? No Oscar há 2 anos atrás. Eu não acredito muito nisso, mas eu acho que, como filme internacional, ele é mais ou menos imbatível. E tirando essa questão de premiação toda, o filme é belíssimo. É um dos melhores filmes lançados até agora no ano. Eu acho que ele, certamente, quando a gente fizer a lista no final do ano dos 10 melhores filmes, dificilmente esse filme não vai constar dessa lista. Ele é muito lindo, ele é uma história adaptada de uma maneira muito livre de um conto do contista japonês Murakami, né? Haruki Murakami. Ele pega esse conto, que tem exatamente o mesmo título do filme, Drive My Car, e mistura com outros 2 contos, tomando elementos dos outros 2 contos, e vai contar essa história, que é de um ator japonês que ficou viúvo, cuja mulher morreu, né? E ele precisa representar uma peça, e como ele tem problemas de dirigir, as pessoas que o estão contratando para dirigir a peça obrigam ele a ter um chofer particular para levá-lo de lá para cá, para os ensaios e tudo mais, né? E acontece que essa profissional é uma mulher que começa a conversar com ele. É um filme de muita conversa. Thalita, e nessas conversas se mistura exatamente a peça que ele vai montar, que é uma peça do grande contista e dramaturgo russo Anton Chekhov, né? Aí você vê como as coisas vão se encadeando. É uma peça chamada Tio Vânia, que é uma peça absolutamente maravilhosa, já foi uma das peças mais encenadas da história da humanidade, da história do teatro. Você tem várias montagens e vários filmes dedicados a essa peça, né? Inclusive um filme do Louis Malle chamado Tio Vânia em Nova York, que conta a história da filmagem, da montagem, dos bastidores da montagem dessa peça em Nova York. E é uma peça que tem tudo a ver com a história desse personagem principal, que é uma história de quem está tentando refazer a vida depois de um choque muito grande. Eu não quero entregar muito dessa história, porque é uma história maravilhosa, mas tem a ver com a questão que ele descobre que a mulher que ele tanto idolatrava, e que ele continua idolatrando, tinha tido um relacionamento com uma outra pessoa que eu não vou dizer quem é, né? E ele tem que fazer esse luto, que é um luto póstumo após a morte dela.
Então, é um filme de reconciliação, muito baseado no diálogo, embora ele seja, Thalita, visualmente extraordinário também. Um colega meu, um grande amigo meu, escreveu uma crítica sobre esse filme e ele fala uma coisa muito bonita, que a simplicidade das imagens do filme não são obra do acaso. Elas se devem a séculos e séculos acumulados de educação visual do povo japonês, da pintura japonesa. Então é um filme assim para ser apreciado assim com toda calma, com toda sabedoria. É um filme que nos reconcilia com a vida, mas mostra que essa reconciliação não se dá de uma maneira mágica, de uma maneira fácil. Toda reconciliação, todo luto e toda a retomada é sempre muito trabalhosa. Né? Exige de nós uma dose de humanidade muito grande e nos melhora como seres humanos. Eu aproveito só para dizer o seguinte, né, que eu não ia perder a oportunidade de dizer assim da centralidade da cultura russa, essa mesmo que está sendo demonizada agora pela questão da guerra, né? É algo absolutamente fundamental para a humanidade. Esse cara, esse Tchekhov, ele viveu no século XIX e até hoje ele nos encanta com a sua literatura e ele influencia filmes que são feitos numa época em que o cinema era algo totalmente rudimentar e iniciante. É a permanência da cultura russa. Muito bonito todo esse filme, toda essa adaptação e como ele nos serve para hoje em dia, porque a mensagem dele, no fundo, é o seguinte: a vida pode ser dolorosa, a vida tem dor, não adianta a gente querer evitar, porque tem mesmo dor, mas a gente tem sempre que seguir adiante. Essa é a ideia básica do Tchekhov e a ideia básica do filme. Olha, eu fiquei muito curiosa quando eu vi o trailer e eu fui procurar críticas ali pela internet sobre o filme. E nenhuma chega aos pés da poesia com que o Zanin comenta os filmes. Ah, genial, achei bacana demais. É isso que eu digo, sempre nos dá mais vontade ainda de ver. Só deixa eu tirar uma curiosidade, é boba, mas me deu a impressão de que é o tipo de filme longo. É um filme muito longo? É um filme longo, acho que ele tem, eu não tenho a duração dele aqui exatamente, mas eu acho que ele tem umas 3 horas de duração, porque muita coisa acontece nesse filme. Muita coisa. Eu falei assim o vernizinho, a superfície do filme. Muita coisa acontece, inclusive, por exemplo, um dado adicional, que é essa peça que ele vai montar, o Tio Vanya, ele vai montar numa cidade japonesa que é Hiroshima, que tem toda uma camada de simbologia terrível da guerra. Né? Nós estamos vivendo de novo num tempo de guerra, embora nem se compare aos horrores da Segunda Guerra Mundial, mas é traumática para o povo japonês, porque foi uma cidade sobre a qual foi lançada uma das 2 bombas atômicas do final da Segunda Guerra Mundial, sendo que a guerra já estava ganha pelos Estados Unidos, já estava terminada na Europa, havia essa guerra no Pacífico, mas a guerra já estava ganha pelos Estados Unidos. Agora, tudo indica, os historiadores indicam que o lançamento das bombas nucleares sobre Hiroshima e sobre Nagasaki, 2 dias depois, foram uma demonstração de força dos Estados Unidos para se posicionar na nova guerra que ia começar logo depois da Segunda Guerra Mundial, que seria a Guerra Fria, a partilha do mundo entre as superpotências. E quem pagou isso aí foram centenas de milhares de civis que morreram nesse bombardeamento. E essa peça vai ser encenada numa cidade que contém esse simbolismo muito forte, tanto para os japoneses como para a humanidade de forma geral. Perfeito. O Lucas aqui, nosso produtor, achou 2 horas e 59, realmente, 3 horas de filme. O que aconteceu com os filmes de 1h30? Não tem mais, né? Não existem mais, principalmente no Oscar. No Oscar, parece que a duração é virtude. Os filmes, eu brinco com a minha mulher, que é também crítica de cinema, falo, filme do Oscar é o seguinte, a base dele, o piso dele é 2 horas e 30 minutos. Tem que ser daí para cima, que senão ninguém leva a sério. Gente. Mas essas 2 horas e 59 minutos desse filme são amplamente justificados. Assistam e verão.
Maravilhoso. Ô, Zanin, acho que a gente ficou com pouco tempo, a gente tem aqui 12 minutinhos. Vamos escolher algumas prioridades, então? Tem 2 estreias brasileiras e depois tem o streaming. Para onde você quer ir? Vamos falar das estreias brasileiras, porque eu acho importante. Posso já entrar? Porque é o seguinte, né, Thalita? Muitas vezes se queixam, com razão, pais e mães brasileiros, que não existem filmes brasileiros de qualidade para os seus filhos verem. No cinema infantil brasileiro tem obras maravilhosas, né? Mas ainda em número insignificante para preencher o programa, para preencher as telas de cinema, né? E aparece esse filme, que é uma animação da Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, que é a Tarsilinha, né? Que é um desenho muito bonitinho, muito legal para criança, não é para criancinha, assim, é para crianças, vamos dizer assim, de 7, 8 anos para cima, né? Que é muito bonito, visualmente, a gente está vendo aí na tela, um desenho animado muito bonito, muito bem feito, sabe? E ele tem essa virtude de, no ano do centenário da Semana de Arte Moderna, sobre a qual nós já falamos aqui, ele evoca uma pessoa que é a pintora Tarsila do Amaral, que foi uma figura absolutamente central dentro da Semana de 22, uma grande pintora, né? E essas histórias que são evocadas nesse desenho animado são as histórias que a Tarsila conta, que contavam para ela na infância dela, que ela passou numa fazenda no interior de São Paulo. Então, muitas vezes, ela convivia com os empregados e as empregadas da fazenda e contavam para ela essas histórias, que são histórias do folclore popular, das histórias das narrativas populares brasileiras, né? Então você vai ver nesse desenho que vai entrar o Saci Pererê, vai entrar o Sapo Cururu, vai entrar a tal da lagarta, e essa história ela é muito original na maneira como ela é construída, né? Porque a Tarsilinha, que é essa menina, que é, vamos dizer, a heroína da história, ela mora com a mãe e, de repente, a mãe fica amnésica, a mãe não se lembra mais de nada, não se lembra nem dela, da filha, né? E descobre que a memória dela foi furtada. Então, esse é um filme que se transforma num filme de aventura e que a Tarsilinha, a menina, se alia ao Saci Pererê e ao Sapo Cururu e vão tentar enfrentar essa lagarta que mora dentro de um monstro, né, chamado Abaporu, que é nada mais, nada menos que a pintura mais famosa da Tarsila do Amaral. Então tem todo esse lance de diálogo com a cultura brasileira e com a cultura, tanto com a cultura erudita brasileira, né, da pintura da Tarsila do Amaral, quanto com a cultura popular brasileira, dos mitos, das histórias e tudo mais. E é muito bonitinho, é muito bem engendrada, a história é muito bem contada. Eu gostei, assim, e recomendo para que os pais levem seus filhos para verem esse filme. Eu vou levar, eu adorei. Realmente, eu fico presa na Disney Pixar, e não são muitas as alternativas brasileiras. Exato. Amei, Tarsilinha. E tem toda a contextualização, de dar para falar sobre arte com a criança, depois levar para ver quadros, muito bacana. É muito Adorei. Legal isso, muito legal, muito legal. Tanto do ponto assim, as crianças vão se divertir, na verdade, né? E vão aprender muita coisa. E os pais, como você disse, vão poder conversar com os filhos e mostrar essa cultura nossa brasileira, que é riquíssima e muitas vezes fica em segundo plano, né? Pela indústria cultural poderosíssima que chega até o nosso país e deixa tudo assim mais ou menos abafado em segundo plano. Às vezes não tem nem cinema para entrar. Então aproveitem que esse é um belo lançamento do cinema brasileiro. Maravilhoso. E vamos para o segundo brasileiro, então, que é A Espera de Liz? Vamos lá. É uma direção, estreia na direção de longas metragens do Bruno Torres, que é um ator que já tinha feito vários filmes de curta-metragem, agora ele estreia no longa, né? Esse é um longa também muito sensorial, é um longa que tem poucos diálogos, a história tem que ser adivinhada à medida em que ela acontece. Então nós temos numa casa duas mulheres, uma delas é interpretada pela Simone Iliesco e outra pela Rosane Mulholland, né? E nós vamos aos poucos descobrir
a razão da angústia de uma delas, que é essa Liz, que é a personagem principal, que é interpretada pela Simone Iliescu, né? Então, é uma história que vai se construindo aos poucos. Ela tem duas fases de narrativa. A primeira, nessa casa, que é uma casa belíssima, que é filmada assim. Eu reconheci de cara, porque eu vou sempre para Gramado, então, que é na Serra Gaúcha, que é lindíssima, é uma paisagem assim, extraordinária, e a casa é enorme, e essa pessoa, a Liz, ela tem uma angústia que a gente não sabe dizer de onde vem, né? E o filme todo é trabalhado, menos nos diálogos, e mais assim na fotografia que a gente vê por aí. É uma fotografia um pouco escura, um pouco assim descolorida, quase que tendendo ao preto e branco, né? Para tentar flagrar o estado de ânimo dela. E na segunda fase do filme, na segunda parte da história, entra esse personagem que é interpretado pelo próprio Bruno Torres e é filmado na Venezuela. Veja que interessante, é um filme que tem filmagens no Brasil e num país vizinho nosso. E aí a cor do filme muda completamente, ela passa a ser colorido, denso, assim, né? de uma cor bastante contrastante com a primeira parte, e é só nessa segunda parte que a gente vai descobrir qual é o relacionamento desse personagem masculino com aquelas duas figuras femininas do início. É um filme até certo ponto misterioso, ele é bem construído. Eu acho que o roteiro poderia ter sido um pouco mais adensado, um pouco mais pensado, mas do ponto da fatura dele, da fabricação do filme, da montagem, da fotografia e mesmo da interpretação do elenco, ele é muito bom. Ele é um filme de qualidade que vale a pena dar uma conferida. Dá até pelo trailer para ver essa questão das cores contrastantes, né? Que você comenta realmente de quando está no Brasil, Serra Gaúcha, quando está ali na Venezuela. Muito bacana. Vamos agora para o primeiro documentário. Diga. A gente precisa sempre prestar atenção no registro fotográfico dos filmes, porque eles não estão lá de forma gratuita, pelo menos os filmes bons. A fotografia dos filmes é uma linguagem, tanto quanto a fala, tanto quanto os diálogos. A gente tem que se ligar nisso aí, que o audiovisual tem recursos outros que não da linguagem verbal. Perfeito. Dá para ver realmente ali no trailer. Imagino que no filme isso fica ainda mais claro. Vamos usar esses últimos 5 minutinhos para falar sobre Escrevendo com Fogo, esse documentário indiano, está concorrendo ao Oscar. Enquanto você caiu na conexão, eu contei para o pessoal que assistindo ao trailer eu já chorei, porque eu achei demais essa história, achei genial esse grupo de mulheres ali fazendo um jornal, lutando para trazer informação, muito bacana. Comenta sobre ele, por favor. Esse filme, ninguém fica indiferente a esse filme, Thalita. É muito legal esse filme, muito legal e muito inspirador da luta, né, das pessoas, porque é mostrado aquilo numa sociedade que é regida em parte pelo regime de castas. E essa mulher que tem a iniciativa, ela pertence à casta considerada mais inferior na Índia, né? Ela sofre todos os tipos de preconceito, né? E ela consegue levar adiante um jornal com um grupo de mulheres, um jornal feito apenas por mulheres e que se mete na política local. Você imagina o tipo de pressão que essa gente sofreu e o tipo de força que elas tiveram que tirar não sei de onde para prosseguir e para enfrentar essa sociedade hiper super machista, né? Então é muito bonito esse filme. Olha, não duvido, eu acho ainda que o grande concorrente, o favorito entre os documentários é aquele documentário americano sobre aquele festival de música negra que aconteceu paralelamente ao Woodstock e que reapareceram agora com os filmes e tudo mais, e que é um extraordinário. Parece Nina Simone, jovem, um monte e tal. Eu acho que ainda chama-se The Summer of the Soul.
eu acho que ainda é o favorito disparado, mas eu não ficaria surpreso se esse documentário indiano aparecesse assim como um azarão e acabasse atropelando no final da curva, para você me desculpe usar essa imagem turfística, porque ele é muito inspirador e ele fala de coisas muito atuais para todos nós, né? Do empoderamento feminino, né? Da questão do machismo, da questão da própria imprensa, né? De como a imprensa se vê, às vezes, pressionada em determinados países, né? A não noticiar coisas que contradigam as esferas de poder, e tudo isso essas mulheres enfrentam. É absolutamente comovente e muito esclarecedor e muito inspirador. Perfeito, realmente parece ser uma história incrível e é isso, muito inspiradora em relação à notícia, em relação à informação, bacana demais. Bom, ficou faltando só um, mas vamos deixar para a semana que vem, falta Calm, eu também cheguei a cantar aqui para o pessoal, mas daí a gente fala na semana que vem que tá por streaming essa opção. Zanin, sempre... deixa eu ler um comentário aqui que a gente recebeu, já que você falou que não me ouviu, te elogiando, os nossos internautas elogiaram também. Deb Souza, amo Luiz Zanin, que amplia a nossa visão e nos tira do quadrado desse mundo comercial. Amo, amo, amo. A gente também ama. Zanin, um beijo, um ótimo final de semana para você. Agradeço demais a pessoa que comentou, muito obrigado, tenha um ótimo fim de semana também, até sexta-feira.